E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é a série que aborda diversos personagens do universo nerd. E hoje você vai ver Kaonashi, da Viagem de Chihiro. Fica comigo até o final desse vídeo, já deixa seu like, se você não for por aqui já se inscreve no canal. E é claro, dá aquela tocadela na sineta, assim você sempre é avisado quando sai vídeo novo aqui. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. A Viagem de Chihiro é um filme japonês de animação, dos gêneros aventura e fantasia, lançado em 2001. O longa narra as aventuras de Chihiro, uma menina de 10 anos que, junto aos seus pais, são obrigados a se mudarem para uma outra cidade. Durante a mudança, seu pai decide tomar um atalho para economizar tempo. Porém, acabam se perdendo e chegando em um edifício com um estranho túnel no centro. Ainda que Chihiro se negue a entrar, seus pais insistem em seguir túnel adentro. Do outro lado, descobrem um povoado aparentemente abandonado. O que essas casas fazem aqui? A família opta em explorar o lugar e acabam encontrando um restaurante, o qual decidem parar para comer. Chihiro deixa-os para continuar investigando. Quando começa a anoitecer, um misterioso jovem chamado Haku aparece e ordena que Chihiro saia do lugar antes que anoiteça completamente. Chihiro corre em busca dos pais, enquanto pouco a pouco a cidade vai ganhando vida. Os postes acendem e aparece uma variedade de espíritos. Ao chegar ao restaurante, Chihiro descobre que seus pais se tornaram enormes porcos. Aterrorizada, a jovem foge e começa a se dar conta de que está ficando transparente. Haku, que aparece novamente, diz que para ela não desaparecer deve comer algo deste mundo. E então lhe oferece uma baga. Baga é o tipo mais comum de fruto carnudo que existe, como mirtilos e amoras. Depois disso, leva secretamente para uma casa de banhos termais, na qual deve aceitar um trabalho para que depois possa ser ajudada a escapar. Assim, com a ajuda de vários amigos que faz ao longo da história, Chihiro inicia uma grande aventura para buscar a maneira de acabar com um feitiço que mantém a família dela em porcos e poder continuar com sua vida livre. Durante a sua jornada, ela vai conviver com diversos yokais. Yokai é uma classe de criaturas sobrenaturais do folclore japonês. Alguns são humanos com características de animais, ou ao contrário. Um yokai geralmente tem algum tipo de poder sobrenatural ou espiritual, e assim os encontros com humanos tendem a ser perigosos. Um yokai tem a habilidade de se transformar, é chamado de obaki. O termo yokai é ambíguo e pode ser usado para designar todo tipo de monstro e criatura do sobrenatural. E durante o filme somos apresentados ao mais icônico desses seres, que é o Kaonashi. O Kaonashi, que na tradução significa sem rosto. Então a gente vai se referir a ele nesse vídeo como sem rosto para ficar mais fácil a explicação. O sem rosto é um espírito antagonista e secundário desse filme. Ele se mostra capaz de ingerir outros personagens para absorver tanto a sua aparência quanto a sua personalidade. A sua aparência é bem comum. Quando apresentado pela primeira vez, o sem rosto apareceu em um estado semi-transparente, enquanto entrava e saía da área visível. Seus órgãos são visíveis pulsando em vários estados. Sua figura lembra de um tubo longo e preto. Embora não se saiba se sem rosto possui um corpo físico, é demonstrado que ele pode desenvolver braços e pernas com a capacidade de deixar pegadas ao caminhar. Uma máscara ameaçadora e inexpressiva, com cores violetas e cinzas, é pintada em sua cabeça. Embora haja uma boca pintada na máscara, sem rosto mostrou que sua boca real é habilmente escondida e é maior do que a máscara representa. Inspiração. Sem rosto não existe na mitologia japonesa. Ele é um personagem originalmente criado por Hayao Miyazaki para acelerar a história. Sua aparência física foi tirada de um Bombixmorri, um bicho da seda. O sem rosto foi apresentado pela primeira vez ainda parado, na ponte, observando Chihiro e Haku correndo, que estavam na época tentando evitar que qualquer espírito perseguisse ela por ser um humano. Ele posteriormente desapareceu e reapareceu novamente na ponte na manhã seguinte. Observando uma passagem de Chihiro com fascínio, sem rosto não aparece novamente até que Chihiro seja atencioso e o deixe entrar no balneário, que teme que o sem rosto se molhe na chuva. E obviamente ela pensou isso porque achou que ele fosse um cliente. Ele emergiu novamente ao lado de Foreman, roubando um token de banho para dar para Chihiro. Aparentemente feliz por ela ter agradecido, o sem rosto posteriormente acabou roubando mais fichas, mas ele acabou sendo rejeitado pela Chihiro porque ela falou que precisava apenas de uma. Desanimado, ele acaba desaparecendo e deixando todas as fichas caírem no chão. Enquanto o resto dos trabalhadores comemorava após a saída do espírito inominável do rio, o sem rosto foi visto sentado em um canto observando enquanto os trabalhadores lutavam e discutiam por restos de ouro no chão.
Aprendendo que o ouro era importante, o Sem-Rosto atraiu um Aerogu desavisado para se aproximar dele quando estava procurando por ouro no meio da noite. Engolindo o espírito do sapo, ele acabou ganhando suas propriedades corruptíveis logo depois. Com as qualidades negativas do Ogaero refletidas nele, Sem-Rosto exigiu um banho luxuoso dos trabalhadores, jogando o ouro magicamente conjurado para os trabalhadores no processo e se tornando maior ao ingerir grandes quantidades de comida. Eu estou com muita fome! Com sua suposta grande fortuna, Sem-Rosto tornou-se uma sensação entre os trabalhadores, que constantemente imploravam por gorjetas dele. Depois de testemunhar Chihiro rejeitar a sua oferta, Sem-Rosto largou o ouro no chão e, em desespero, forçando os trabalhadores gananciosos a lutarem por ele. Irritado ao supor que um trabalhador o insultou, o Sem-Rosto engoliu 2 pessoas, enquanto sua verdadeira natureza era revelada aos horrorizados trabalhadores. Ele é visto em seguida tendo um ataque de raiva dentro de um dos quartos. Pedindo para ver Chihiro com sua oferta de ouro rejeitada pela 3ª vez, Sem-Rosto mostra tristeza. Quando Chihiro menciona que Sem-Rosto não poderia dar para ela o que ela realmente quer, depois de ser alimentado com o último bolinho emético de Chihiro, do espírito do rio sem nome, Sem-Rosto persegue Chihiro pelos níveis mais baixos da casa de banho, enquanto regurgita tudo que ele comeu. Depois de regurgitar o resto da comida e cuspir os trabalhadores que engoliu, Toei acompanhou Chihiro até a casa de Zeniba, onde aprende a tricotar e costurar. Enquanto Chihiro sai, Zeniba pede a Sem-Rosto para que ele aprenda com ela, longe da influência negativa do balneário. Sem-Rosto é visto pela primeira vez com Zeniba e sua lanterna saltitante despedindo-se de Chihiro, enquanto ela voa nas costas de Haku. Agora que sabemos a sua história, a gente pode começar a traçar a sua personalidade. Sem-Rosto é um espírito solitário, que começa a seguir a Chihiro. Após ter desenvolvido interesse em sua sinceridade, seu vocabulário consistia em grunhidos e gemidos em oposição às palavras coerentes. Não sabendo muito sobre o balneário ou sobre outros espíritos em geral, Sem-Rosto aprendeu pelo exemplo e se adaptou ao ambiente. Exposto aos pensamentos corruptos e à ganância dos trabalhadores, ele rapidamente cresceu ao abranger suas personalidades. Na esperança que seu esforço para ser como os outros que estavam ao seu redor, Chihiro acabaria ganhando afeição por ele. Embora isso tenha causado o efeito oposto, Chihiro foi um tanto fiel a Sem-Rosto depois que ele convidou e ela aceitou a ajuda dele. Sem-Rosto é um espírito meio obcecado. Ele quer ver ela e apenas ela. Ele se torna extremamente volátil depois de ter se alimentado com um bolinho emético de River Sprite. E enquanto foge do espírito obviamente hostil, ela o chama 2 vezes para segui-la. Ela o aceita como um companheiro de viagem no trem fantasma a caminho de Swamp Bottom. Depois que isso se acalma, ela sai da casa de banho. Nesta fase, o Sem-Rosto deixa de ser agressivo e fica bastante dócil, obedecendo até mesmo às ordens de Chihiro, como sentar e comportar-se. Como um ser monstruoso e descontrolado, o Sem-Rosto exibe todos os traços negativos daquele que engoliu. O mais significativo é o do Ogaero, tornando-se uma criatura impetuosa e arrogante, barulhenta, egoísta, cuja obsessão por Chihiro se mostrou perturbadora por todos ao redor. Habilidades do Sem-Rosto: o mimetismo. Sempre que ele come uma criatura, ele usa sua voz e habilidades. Por exemplo, após comer o Ogaero, ele fala com a voz dele e começa a pular como um sapo. Ele também assume a sua personalidade. Se ele comer mais criaturas, ele falará com vozes diferentes simultaneamente. Por causa da sua habilidade, seu gênero não é claro. Alquimia: ele pode transformar lama e sujeira em objetos como ouro. Absorver: ele pode comer qualquer coisa, seja comida ou destilados. Isso pode ser uma extensão da sua habilidade de mímica. Agora que a gente conheceu um pouco mais do personagem, a gente pode tentar ter uma noção e tentar começar a traçar agora qual seria aí a melhor forma, o melhor caminho para tentar derrotá-lo. Pelo fato do personagem ser um espírito yokai, apesar de ser criado para o filme, temos pontos importantes a abordar. Afinal, a sua capacidade de transitar entre os planos materiais e espirituais nos força a traçar uma estratégia que lute com 2 frentes possíveis. Afinal, como ele pode transitar entre o mundo humano e o mundo dos espíritos, que não é tangível a um humano comum, temos que começar a abordagem pensando em como fazer essa luta em uma batalha de 2 planos. A gente vê que muitas vezes os yokais da casa de banho têm medo de alguns outros hóspedes que vão chegar.
Como o Sem Rosto é considerado um espírito vagante, não tem contato com os outros a ponto de criar uma relação como vemos que ele criou ficticiamente com Chihiro. Podemos então ver que, caso fosse necessário, conseguiríamos nos organizar como os outros seres da casa de banho para tentar tramar um plano para derrotá-lo. Tá, mas agora que a gente viu que a gente poderia contar com outros nessa jornada, Patrola, como que a gente ia fazer isso? O modo disso é muito interessante de avaliar. E se a gente for tentar analisar, a sua fraqueza e a sua maior habilidade estão amplamente aí conectados. Afinal, como sabemos, sua fome é realmente insaciável. Então o poder dele de absorver todos os seus inimigos é literalmente invencível quando o quesito é esperar ele ser saciado. Porém, se lembrarmos do momento em que ele absorve um dos Agaeros, podemos analisar melhor. O Gaero é um espírito sapo vestindo um kimono azul que trabalha no balneário sob os cuidados de Abuba. Como os outros funcionários da casa de banho, ele é muito ganancioso. Quando ele volta à noite para tentar pegar mais banho depois do incidente que aconteceu no balneário, ele esperava encontrar ouro preso nas rachaduras das tábuas do assoalho, e ele é posteriormente consumido pelo Sem Rosto, depois de ser seduzido a caminhar até ele com um pouco de ouro falso. Sem Rosto assumiu a voz do Algaero após consumido. Esse trecho nos mostra aí a real fraqueza do personagem. Ele absorve o personagem em suas características, como voz e personalidade serão absorvidas e influenciarão em seu modo de agir. Então, se ele absorver um ser ambicioso, logo ele se torna o mesmo. E se absorver um assassino, ele também toma para si o impulso assassino, como ele absorveu o estranho desejo do sapo por Chihiro. Então fazemos o seguinte, se a personalidade dele reflete diretamente a quem ele engoliu ou absorveu, dar a ele um personagem medroso, por exemplo, que toda vez que tivesse um problema ficaria com medo ou mesmo acuado pelo problema. Desse modo, uma ausência de conflito aconteceria, já que o causador não teria literalmente a coragem para fazer algo ou mesmo para chegar perto da casa de banho, já que ele não conheceria os que ali estão. Com isso, vemos a facilidade de atacá-lo e até mesmo exterminar o ser. Porém, com essa personalidade, ele acabaria seguindo aí o instinto mais básico de todos os seres vivos, que é a proteção de sua vida. Ou seja, ele fugiria. E como analisamos, a princípio ele pode transitar entre planos, então facilmente ele iria embora ao menor sinal de perigo, o que por si é uma solução temporária, pensando que em algum momento ele poderia decidir ir atrás dos que o atacaram em algum surto de coragem. Mas calma, ainda tem um modo, nessa mesma perspectiva que a gente tá olhando, de derrotar ele, e ainda assim usando o mimetismo contra ele. Pensando que todas as personalidades têm suas características, a melhor forma de derrotá-lo é triste e cruel, porém seria eficaz. Quando pensamos em nossas fraquezas, o que vem em mente é sempre nossos pontos fracos em relação a tal assunto ou mesmo a alguma ação. São chamados gatilhos. A Lumena autorizou falar isso. Olha só, se pegássemos um ser que fosse diagnosticado com impulsos suicidas ou mesmo com uma paranoia moderada, poderíamos trabalhar ele contra ele mesmo, fazendo com que ele travasse uma batalha interna contra ele mesmo. Assim como citamos antes, quem conhece suas fraquezas melhor que você mesmo é você, ou seja, você é o seu pior inimigo numa situação dessas. Então quando ele absorvesse esses seres aí com essas tais características, logo ele iria acabar trazendo algumas delas para si como rastro da mimetização. E caso fosse tendência suicida, ele mesmo acabaria com sua vida, não necessitando de alguma forma o combate corpo a corpo com ele. No caso, usando um ataque direto contra o mesmo. Gurizada, eu quero mostrar o bônus para vocês. Quando eu pesquisei para fazer esse vídeo, eu não pensei que pudesse encontrar algo tão bizarro assim. Um dos editores da série compartilhou no Twitter uma publicação que explicaria a criação macabra, se assim eu posso chamar, que seria a origem do Sem Rosto. Começa com um poema. Na tradição cristã existem 7 pecados capitais: soberba, avareza, ira, inveja, preguiça, gula e luxúria. Nem ao menos poderia alegar ignorância para suavizar minha penitência quando era vivo. O Deus do Ocidente e seus sacerdotes apenas nomearam aquilo de mais vil que poderia ser sentido por um ser humano. Eu indiscriminadamente pratiquei cada um deles. Vagar pelo mundo desprovido das minhas memórias teria sido um golpe de misericórdia que definitivamente não merecia. Minha consciência deveria ser minha prisão. No entanto, minha vítima vestiu-me de uma máscara, escondendo minha monstruosidade do mundo, até o dia que o perdão me encontrasse. Meu corpo era um reflexo da minha alma apodrecida. Piche e lodo no lugar de músculos e coração.
grunhidos incompreensíveis saindo de um rasgo em meu peito. Sem olhos para poder chorar, braços finos demais para poder abraçar. Passaria toda a eternidade como uma aberração. Talvez essa fosse a verdadeira natureza do meu castigo. Afinal, quem teria coragem de se aproximar de uma criatura assustadora como eu? Um demônio faminto por piedade. Um próscrito entre os malditos. Uma sombra sem forma. E continua com essa parte narrada por ele mesmo. Talvez meu primeiro pecado tenha surgido em meu nascimento. Um primogênito esperado por dezenas de anos. Um herdeiro enviado diretamente dos céus depois de muitos sacrifícios e promessas. De sumo sacerdote a curandeiros e camponeses. Toda a sorte do homem místico foi consultada por meus progenitores para que eu existisse. Sangue e lágrimas cobriram meu berço de marfim, antes mesmo que eu pudesse repousar nele, pois a cada tentativa frustrada ressaltava em uma cabeça cortada, uma garantia cruel de que nenhuma outra imperatriz seria enganada novamente. Mas 3 homens foram capazes de romper a longa tragédia que assombrava a família real. Sua origem era longínqua e misteriosa. No entanto, pouco precisou ser provado para que eles conseguissem uma audiência no castelo. Naquele pedaço de terra esquecido pelos deuses, a superstição e morte alastravam-se facilmente como o fogo em palha seca, e aqueles mágicos homens eram uma atração por si só, trigêmeos e adultos. A receita macabra que eles alegaram ter sido usada pela mãe deles, mostrando definitivamente o mal que hoje corre em mim, deriva em parte do longo sangue maldito. Para conceber uma criança saudável, uma outra teria de ser sacrificada toda vez que a lua se escondesse. O sangue do rebento falecido deveria ser usado como ungento para o ventre cada vez mais avantajado da rainha, e parte dele seria guardado para o primeiro banho do pequeno príncipe. E numa noite especialmente escura eu nasci, literalmente banhado pelo sangue de outros 9 pequenos camponeses, roubados de sua mãe, seu primeiro e derradeiro suspiro de vida. 9 fantasmas anônimos, inocentes, que provavelmente fizeram parte do meu julgamento final, e cujos rostos não sou capaz de recordar. No entanto, enquanto vivia, tive apenas alegrias recepcionadas. A grotesca forma de concepção, fora considerada milagre dos deuses, era celebrada por todo o reino como o prenúncio de boas novas. Os 3 estrangeiros foram prontamente transformados em conselheiros permanentes e fiéis ao cargo, até muito além do leito de morte do imperador, que faleceu meses depois que eu nascera. Desde então fui criado para pensar que o mundo girava sobre minhas mãos, e para esmagar quem ousasse pensar ao contrário. Riqueza ou opulência preenchiam a residência real. Brinquedos eram feitos pelos melhores artesãos do continente, os tecidos mais nobres importados do além-mar, as comidas mais finas e os músicos mais requisitados me faziam companhia ao meu despertar. Eu me lembro vagamente de estranhar quando meus serviçais hesitaram quando eu pedi para conhecerem o que havia além do palácio. Depois de ter pouco mais que porção de anos, o suficiente para conseguir puxar o cabelo da minha ama com tanta força para que um punhado de mechas escuras ficasse preso entre meus dedos, mas não velho o suficiente para regozijar com o som dos meus gritos, a pobre criadagem acreditava que a minha tenridade seria capaz de me chocar com a dura realidade do mundo exterior. No entanto, a paisagem sofrida que via atrás das pesadas cortinas de meu palácio apenas me entediara. O mundo exterior era cinzento e fétido. Uma tempestade que se aproximava naqueles dias, e os cidadãos corriam de um lado para o outro, procurando meios de remendar seus casebres que desmanchariam de qualquer jeito pelos mais breves das chuvas. Em que suas mentes simplórias apenas eu, predestinado dos deuses e herdeiro do trono, poderia a ambas conceder. Escolhi-me em minhas almofadas, a repulsa que sentia não era capaz de conter a minha curiosidade infantil. Havia algo encantador naqueles espectros raquíticos que me observavam com tanto fervor. Fosse ver os corpos tão esqueléticos, ou a simples fato de ser tão abertamente venerado pela primeira vez. Não me permiti retornar ao conforto do meu lar. Estávamos ainda no começo da cidade, quando uma cor cruzou o céu, com um pássaro pequeno e veloz. Demorei a perceber que se tratava de um pedaço de tecido vermelho, que com a força do vento castigava a cidade. Acabara de se alojando na alça direita do meu palanquim, ao alcance da minha mão. Estiquei meus dedinhos roliços para me apossar do lenço rubro. No entanto, a rajada de vento levou para longe de mim, antes que eu pudesse encostar nele. Mas eu era jovem e soberbo demais para perceber o claro sinal do destino que me passara, o começo da minha derrocada. Por enquanto, eu ruminava o quão inútil era aquele pedacinho de pano que se recusava a cair nas minhas graças.
ele pousara suavemente nas pequeninas mãos de uma criança, a poucos metros da minha liteira. Nossos olhos se cruzaram por um instante. Seus lábios se abriram num sorriso agradecido, como se tivesse lhe entregado um tecido de propósito. Fechei a cortina encabulado, fosse a humildade do seu gesto ou o fato de descobrir que nem todos os camponeses eram desdentados. De todo modo, o rosto daquela menina ficou gravado na minha memória, e por muito tempo ousaria admitir aquele momento. Por muito mais anos do que compõe a vida humana. Por muito mais séculos em que vaguei incapaz de recordar até mesmo do meu próprio rosto. Pois aquela menina vestida de trapos seria minha mais profunda perdição, minha vítima e algoz. Uma obsessão que me subjugava, mesmo além da vida. Minha e apenas minha, Chihiro. E é essa que é a questão que eu quero ver com vocês. O que vocês acharam, nerds? Na sua opinião, valeria a pena matar o Kaonashi? Eu quero muito saber aqui nos comentários. Eu sou Marcelo Patrola e até a próxima.